você. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Muito bem-vindos a mais um culto de celebração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou Fernando Martins e com muita alegria eu estou aqui essa noite. Geralmente eu venho aqui celebrando, geralmente eu costumo sempre dizer isso, que eu estou empolgado com Jesus, mas hoje é uma data duplamente especial, para mim, pessoalmente. Hoje é domingo de Páscoa, nós vamos falar sobre a Páscoa, é uma data importantíssima, eu diria que é a data mais importante do calendário cristão, é a Páscoa, é uma data onde se faz a manifestação do poder máximo de Jesus Cristo, pela redenção na cruz do Calvário, pela ressurreição, e é essa a principal característica da salvação, da conexão do homem que estava perdido em seus pecados e a reconexão com Deus através desse ato maravilhoso. Então é a data principal para o cristianismo. Algumas pessoas confundem a data do Natal como a principal, eu diria que ela é a segunda principal, embora fosse preciso o mestre nascer, mas sem a obra vicária ela seria incompleta. Então a obra vicária é a obra importante, é a obra master. E hoje também, para mim, na data da ressurreição de Cristo, o dia que se celebra a ressurreição do Cristo, se vocês perceberam, faziam 15 dias que eu não vinha aqui à igreja, 15 dias que eu não cultuava. Passei uma quarentena, só que agora uma quarentena forçado. E hoje eu posso celebrar a data em que eu saio da quarentena livre do Covid, pela graça e o poder de Jesus Cristo, pela oração, pela palavra da fé liberada. Não foram poucas as vezes em que eu tinha uma sensação de mal-estar e eu pude viver aquilo que eu falo e prego, trazendo à existência as coisas que não existem. Eu colocava a mão na minha cabeça, no meu peito, no meu pescoço, nos meus pulmões, nos rins, liberando cura, profetizando a palavra de Deus, profetizando a palavra da fé, e impressionantemente eu vi acontecer o cuidado de Deus diariamente na minha vida. Estou livre, venci o Covid pelo poder de Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo manifestada, e hoje estou aqui para celebrar junto com vocês. Quero fazer uma oração para começarmos esse culto, celebrando Jesus pela vida, pela paz, pela alegria, por tantas e tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. Em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem estado conosco. Quero orar com vocês. Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu me coloco, Senhor, em Tua presença, junto com a Tua igreja amada que está agora conectada, Senhor, conosco. Meus irmãos estão nas suas casas, estão agora, Senhor, nos seus aconchegos, e nós temos o prazer, o privilégio de vir aqui servir a igreja de Cristo, de vir aqui, Senhor, juntos celebrarmos, juntos cantarmos, juntos louvarmos e falarmos do Seu amor, da Tua grandeza, pregando literalmente o Evangelho de Cristo. Eu te louvo, Senhor. Eu já te agradeci hoje por ter podido, depois de 15 dias, almoçar com a minha família numa data tão especial, por poder abraçar meus filhos, abraçar a minha esposa. Te agradeço, Senhor, por essa data. Te agradeço pela saúde, te agradeço, Senhor, pela libertação. Te agradeço, Senhor,
pela palavra liberada, te agradeço pela palavra da fé, pelo entendimento, te agradeço pelo cuidado, te agradeço pelo fôlego de vida, te agradeço pela tua paz, te agradeço pela saúde, te agradeço pela igreja aqui estabelecida, te agradeço pelo Espírito Santo. Eu te agradeço, Senhor. És bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo, flui em nosso meio. Agora vamos cantar a Ti, Senhor, vamos celebrar a Ti, vamos falar do Teu amor, vamos cantar a Tua grandeza. E eu te peço, vem estar conosco. Visita, Senhor, através das ondas da internet, que é algo que só o Senhor pode fazer, assim como o Senhor fez naquela situação do centurião, Pai. Agora eu peço que essa bênção, ela venha, Senhor, à distância também ser transmitida. Eu peço, Senhor, que se materialize aquilo que aconteceu, o Senhor deixou como exemplo, e eu tenho fé, Senhor, suficiente para acreditar que o Senhor vai, a partir desse prédio, a partir desse templo, o Senhor vai se manifestar nas centenas e dezenas de lugares aonde chegar esse culto. Em o nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, eu agora apresento e dedico esse tempo a Ti. Amém e graças a Deus. Vamos cantar, Bruna? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno. É por causa dEle que estamos aqui, por causa do sacrifício dEle há tantos anos, há tantos milhares de anos, que hoje podemos cantar, que podemos celebrar, que fomos libertos, que fomos restaurados. Cante a Ele. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono.
o nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele onde quer que você esteja, aplauda Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos esperança. E Ele vive dentro de nós. E Ele é poderoso.
louvor e toda adoração eternamente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez aquele finalzinho assim, ó, que você cantou, que fala, enquanto enfim chegar a hora. Enquanto enfim Olha que coisa linda. chegar a hora Em que tantos temem, em que a morte enfrentarei. qual é a postura do cristão, Bruna? Sem medo. Sem medo. Terei vitória. Vitória. Verei agora o meu Jesus que vive está. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no porque Ele mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive É isso. Essa é a nossa convicção, aleluia. Cristo em nós, esperança da glória. Oh, aleluia, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu quero, irmãos, agradecer publicamente. Eu seria injusto se eu fosse citar nomes, mas nesses últimos 15 dias, quando as pessoas ficaram sabendo que eu havia contraído o Covid, teve dias de eu ter dificuldade de responder a quantidade de mensagens de pessoas que entraram em contato comigo dizendo que estariam orando, que estavam orando, pessoas intercedendo. E é um número de pessoas muito grande, pessoas que entraram em contato comigo. Olha, se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, qualquer coisa. E eu tive pessoas que nós precisávamos comprar fruta, comida, coisas simples como ir a uma distância do bairro, uma farmácia comprar remédio. Está aqui a Bruna, que algumas vezes eu a incomodei, levar um oxímetro para poder medir o que mede aquilo? Saturação. E puxa, foram tantas pessoas, tantas. Teve gente que praticamente todos os dias entrava em contato comigo. Está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Olha, se eu for falar nomes, eu vou esquecer alguns, eu posso chatear. Quem foi sabe. Por favor, eu quero agradecer de coração a todos vocês que cuidaram de mim, da minha família. Muito obrigado. Eu fiquei quietinho, fiquei trancado 15 dias certinho, 14 dias certinho no meu quarto. Mas deu para fazer bastante coisa. Deu para acabar meu livro novo, já está indo para a edição. Espero que nos próximos 90 dias saia um novo livro. Deu para produzir bastante coisa para o reino. Deu para orar bastante. Deu para jejuar não,
mas deu para orar muito, ter tempos de adoração, visitação do Espírito Santo. Foi um tempo de muito cuidado de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus pelos obreiros, presbítero Roberto, Ricardo, que cuidaram da igreja, da direção dos cultos. Eu literalmente larguei na mão deles e descansei. E é muito bom saber que você não está sozinho na caminhada. Vamos para o próximo. É muito bom saber que você não está sozinho na caminhada. Vou precisar de um outro microfone para o presbítero Ricardo, tá? Ele vai vir fazer uma oração logo em seguida. É muito bom saber que nós não estamos sozinhos na caminhada. Que Deus abençoe vocês, irmãos, por terem cuidado com tanta excelência, a equipe de trabalho, Tiago, e em nome do Tiago eu falo em nome de toda a equipe que esteve aí operando nesses dias. Nós vamos orar agora. Vamos ter um tempo de oração. Vamos ter um tempo de buscar a Deus. E nós temos aqui algum pedido de oração. Está aqui, presbítero Ricardo, para você orar. Tem um pedido de oração aqui, pelo Ronaldo, filho da irmã Sueli. Tem uma situação de saúde, exame. E nós vamos orar também, presbítero Ricardo, nesse momento. Nós temos algumas centenas e milhares de pessoas que estão enlutadas, estão vivendo momentos de grande dificuldade. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo entre com consolo que só Ele pode fazer, que só Ele sabe fazer. Amém? Vamos orar por essas pessoas, orar por saúde, em nome de Jesus. Som. Amém. Glória a Deus. Amém. Saúdo os irmãos com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar operando e fazendo aquilo que Ele já começou. A palavra de Deus diz que aquele que começou em nós a boa obra, ela vai terminá-la até o dia de Cristo. E tudo faz parte, todas as suas ações fazem parte desta boa obra. A palavra de Deus diz que é boa obra. Então eu acredito, eu creio que é boa obra, porque Deus afirma que é boa obra. E estas vão contribuir para nós, para a edificação, para a transformação, até aquele glorioso dia. Vamos estar intercedendo e orando, irmãos, por esses pedidos que foram aqui apresentados, por estas pessoas que foram colocadas aqui, o Ronaldo, filho da irmã Sueli, por essas pessoas que estão enlutadas, por essas pessoas que estão na aflição de correrem o risco de serem também, de estarem com seus entes, perdendo os seus entes, perdendo aquela pessoa amada, aquela pessoa querida. Que o Senhor possa ter misericórdia em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa movimentar os céus a favor da sua igreja e inclinar os seus ouvidos para aqueles que, numa só fé, numa fé genuína, estão levantando as mãos e estão crendo em nome do Senhor Jesus. Estão crendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está no barco. Mesmo que o barco seja açoitado, surrado, nós nunca vamos querer dizer: mestre, não se te dá que nós pereçamos. Não, o Senhor está no barco. E se Ele está no barco, tudo vai bem, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós elevamos as nossas vozes, Senhor, até a Tua presença, diante do Teu trono. E nós fazemos isso, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Ele nos delegou tal poder, tal autoridade. Senhor, e baseado nisto, ó Pai, ó Senhor, neste livre acesso que nós temos à Tua presença, Senhor meu Deus, onde o véu foi rasgado e agora nós podemos, Senhor, estar diante de Ti. Senhor, é com esta autoridade, com esta ousadia, Pai, é que nós oramos pela vida, Senhor meu Pai, do Ronaldo, Senhor meu Pai, pedindo, Senhor, a Tua manifestação, Tua misericórdia, Senhor meu Pai, sobre a vida dele, Pai Santo. Ó Deus Santo, nós pedimos que
no nome santo e eterno do Senhor Jesus. A tua palavra, Senhor, venha encontrar guarida, Senhor, meu Pai, no mundo espiritual. E a tua igreja, Senhor, e nós como igreja de Cristo, nós ordenamos, Senhor, que a enfermidade, que a deficiência, que a anomalia, Senhor, meu Pai, seja agora desfeita pelo poder do nome do Senhor Jesus. E o Ronaldo, Senhor, se encontre, ó Deus Santo, curado em nome de Jesus. Se encontre, Senhor, agora de posse de saúde agora, em nome do Senhor Jesus. Nós fazemos isso, Senhor, meu Deus e Pai, na autoridade do teu nome, na autoridade da tua palavra, Deus. Senhor, nós oramos ainda para que o Espírito Santo de Deus venha consolar, Senhor, meu Pai, multidões de famílias, Senhor, de pessoas que se encontram, Senhor, em desespero, desoladas, angustiadas, Senhor, meu Pai, pela perda, Senhor, meu Pai, do ente querido, daquele que porventura seria aquele que sustenta a casa, daquele, Senhor, meu Pai, que é o chefe de família, o arrimo de família, Pai. Oh, Deus querido e amado, são tantas as pessoas que sofrem, são tantas as pessoas que choram, são tantas as pessoas, Senhor, agora que estão enterrando os seus entes queridos, ó Pai, que só um Deus de misericórdia, só um Deus de graça, só um Deus que pode manifestar, como Tu pode manifestar, Senhor, ó Deus Santo, o Teu perdão, o Teu poder, Senhor, meu Deus e meu Pai. E é a Tua igreja que clama, Senhor, e é o Teu povo que ora, é o Teu povo, Senhor, meu Pai, que ergue as mãos santas, imaculadas, Senhor, meu Pai, sem iras e nem contenda, conforme diz a Tua palavra. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos, nós levantamos, Senhor, as nossas vozes em oração, nós pedimos, Senhor, entra, Senhor, com a Tua providência, cumpre, Senhor, os Teus propósitos, cumpre, Senhor, meu Pai, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, Senhor, que adiante do Teu juízo vai a Tua misericórdia, Senhor, vai o Teu favor, Senhor, meu Deus, a favor daqueles que creem, daqueles que te suplicam, daqueles, Senhor, meu Pai, que choram, Senhor, diante da Tua presença, dizendo, Pai, tem misericórdia. Pai, entra, Senhor, com providência, manifesta, Senhor, a Tua glória, Deus, a Tua vontade, de maneira, Senhor, que fique evidente, que no final nós possamos dizer, foi Deus quem operou, foi a mão de Deus quem manifestou a sua graça e o seu poder sobre nós. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos, Senhor, meu Deus, suplicando em nosso coração, manifesta, Senhor, meu Pai, manifesta, Senhor, meu Deus, o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória, para a honra e o louvor do Teu santo nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Fernando. Graças a Deus, que nos dá a vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesse momento, eu quero orar pelas pessoas que contribuem na casa do Senhor. Aqueles que dizimam, aqueles que ofertam, eu quero orar por vocês. Os membros da igreja já sabem como funciona, fazem a contribuição nesse tempo em que nós estamos com o templo fechado, fazem a contribuição com a transferência bancária. A igreja segue, o templo segue com as suas obrigações. Eu estava brincando com os irmãos, né, que eu cheguei aqui depois de 15 dias, a primeira coisa que eu olho aqui embaixo do púlpito é um bloquinho de contas a pagar. Falei, misericórdia. Então, as contas seguem, né? Então, vocês estão vendo aí, provavelmente vocês já estejam vendo aí na tela de vocês os dados bancários, para você que vai ofertar também. Se você não é membro da igreja e você é membro de uma outra igreja, você deve fazer o seu dízimo lá. Não cometa o equívoco de dizimar em outra igreja, aonde, biblicamente, nós aprendemos que é onde você é alimentado espiritualmente, que é onde você deve contribuir. Agora, se você quiser fazer uma oferta alçada específica, aí você fica à vontade. Mas dízimo não, dízimo você contribua lá na sua igreja. Quero orar por vocês, em nome de Jesus. Pai,
Eu abençoo agora a vida dos meus irmãos que têm sido fiéis. Eu abençoo a vida de cada um dos irmãos que tem contribuído. Eu peço que as bênçãos propostas em Tua palavra para aqueles que são fiéis e leais à Tua casa, que eles desfrutem disso, Senhor, das bênçãos e das promessas. Eu te peço, Pai, num ritmo de aceleração espiritual, faça o Teu milagre sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. O presbítero Roberto veio me mostrar ali uma interação com uma pessoa muito especial que está assistindo o culto, a nossa irmã Ieda Pinheiro, lá de Socorro. Irmã Ieda, um beijo no seu coração, querida, para toda a sua família, pastor Moacir. Irmã Ieda, que foi um braço direito meu lá na igreja de Socorro, quando eu cheguei lá. Ela que é fundadora daquela igreja, né? Toda a trajetória da igreja na cidade, e ela foi ali um braço direito ministerial nos 3 anos e 5 meses que eu pastoreei ali em Socorro. Um beijo, querida, para a irmã e também pastor Cleiton e todos os irmãos aí. À medida que a irmã vê esses queridos irmãos, mande um beijo no coração, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos cantar mais uma música e em seguida vamos para a ministração da palavra de Deus. Na cidade do nosso
Aleluia. Grande és tu, Senhor. Celebramos a ti. Graças a Deus. É Páscoa. O Cordeiro de Deus está vivo, ele não morreu. Ou melhor, ele não está morto, ele morreu, mas ele ressuscitou. Abra sua Bíblia comigo no grande evangelista do Antigo Testamento, chamado Isaías, o livro do profeta Isaías, conhecido entre os teólogos como o evangelista do Primeiro Testamento. Isaías capítulo 53, os versos são do 5 ao 9. Eu acho que eu esqueci de te passar os textos, né, Tiago? Desculpa, chegou uma visita em casa e perdi a conexão. Exatamente agora, quando eu olhei para o esboço, a anotação do esboço, eu vi que eu esqueci de você, me desculpe. Vou pegar você meio por cima, depois você já pega Efésios 1, 19 a 23, e Efésios 2, 6, e Apocalipse 1, 18, tá bom? Fica legal assim? Deu para anotar, não? Não? Então tá. Alguém anota e passa para ele, por favor. Depois você vai ter Mateus 28, de 1 a 10. Depois você vai ter Efésios 1, 19 a 23. Depois você vai ter Efésios 2, 6. E depois você vai ter Apocalipse 1, 18. Qualquer coisa vocês consultam o presbítero Ricardo, que ele já tem tudo de cor aqui. Já sabe o que fala todos esses textos. Diz assim o texto, Isaías capítulo 53, versos 5 a 9. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de uma linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Eu quero falar um pouco com vocês hoje, uma mensagem que é bem simples. Ela não é uma mensagem de profundidade teológica, ela é uma mensagem que fala sobre Cristo ressurreto, o significado real da Páscoa. Mas me chama muito a atenção a questão do movimento profético bíblico. O movimento profético na Bíblia, quando é relacionado a Cristo, ele é de uma profundidade muito grande, porque como nós aprendemos, a Bíblia explica a Bíblia, o cruzamento das informações bíblicas com a própria Bíblia faz com que haja um entendimento da profundidade e da veracidade da palavra de Deus, revelando quem é Deus e o seu propósito, tanto dele para com o homem, no homem e através do homem. Então, aí a coisa ela toma uma profundidade muito grande. Nós estamos aqui, eu quero pegar esse ponto, por que eu escolhi esse texto de Isaías? Porque quando nós olhamos para a linha, a trajetória bíblica na história, ou a trajetória da história e a Bíblia se cruzando com a história, nós temos alguns pontos interessantes. Aqui nós estamos, eu diria para você, no meio do caminho. Por que no meio do caminho? Porque eu quero colocar no final do caminho o cumprimento da profecia. Só que aqui nós estamos
alguns séculos antes da profecia. Isaías, ele está escrevendo para o povo judeu, e ele está falando de algo que vai acontecer no futuro, mas ele está falando como se tivesse acontecido no passado. Ele fala, olha, mas ele foi traspassado. Ele está falando do passado. Foi está conjugado o verbo no passado. Só que é muito interessante e intrigante, porque ele está falando de algo que vai acontecer alguns séculos à frente. Jesus não havia nascido ainda e muito menos ter sido traspassado. Olha que intrigante essa profecia. Isso mostra que o nosso Deus, ele é antes, durante e depois. Ele é atemporal. Isso mostra a revelação da grandeza desse Deus, a grandeza da manifestação dele através da sua palavra em ato profético. Isso é muito sério, isso é muito profundo, e quando nós entendemos isso, quando nós navegamos na dimensão da profundidade e da realidade disso, através de uma palavrinha chamada fé, a sua chave para o mundo espiritual muda, a sua chave para a vida na caminhada cristã muda. Sabe, eu quero pegar agora, eu falei para vocês que eu estou no meio do caminho, eu quero pegar então agora para trás do caminho, para entendermos alguma coisa. Porque quando nós falamos de Páscoa, o que tem a ver no relato bíblico? Você vai encontrar lá em Êxodo, cerca de 430 anos, o povo de Deus tendo sido escravo do Egito. Só que acontece um fenômeno. O povo foi crescendo tanto, crescendo aos milhares, aos milhões, e de repente, eles começam a ter um clamor por liberdade. E escravidão, você sabe, escravidão, ela é escravidão. Eles trabalhavam construindo ali as pirâmides e fazendo as construções dos edifícios, trabalhando muito, se alimentando mal, sob o jugo de Faraó. E é óbvio, o Faraó ele não queria tirar do seu limiar, do controle de suas mãos, ele não queria perder aquela mamata, porque era uma grande fábrica de construção financeira para o Egito, a escravidão, a opressão sobre o povo de Israel, o povo de Deus. Ora, só que Deus ele resolveu ouvir o clamor daquele povo. E Deus tinha uma aliança com aquele povo. Deus tinha algo, como diz nós bem pentecostais, ele tinha um mistério aliançado com aquele povo. O mais ultra mega pentecostal vai dizer, é mistério, vaso. E Deus ele tem esse negócio de mistério com o seu povo. E ele resolveu escolher aquele povo que era a herança de Abraão. Por isso tem gente que se dá mal quando resolve se meter com o povo de Israel. Não tem como. Recentemente, eu via uma entrevista de um rabino, um empresário judeu, e um empresário brasileiro. E eles falando sobre o código de riqueza. E, Bruna, foi muito interessante, quando o cara falou, mas qual é o segredo da riqueza de vocês? Ele falou assim, é um pacto que Deus fez com Abraão. E era um programa de negócio comum. Ele falou, olha, para pensar, nós por diversas vezes, um país pequenininho, por diversas vezes o nosso povo foi escravo, quanto mais escravo era, mais multiplicava. Nós tínhamos tudo, povos muito maiores, maiores que o nosso, nações maiores que a nossa, ao longo da história, por bem menos, foram dizimados da história. E nós, quanto mais oprimidos fomos, mais crescemos. Então, é um código de produção divina para com esse povo. Então, eles têm essa ciência, os mais esclarecidos, eles têm essa ciência. Aliás, eu diria que a maioria deles tem, poucos são esclarecidos, mas a maioria deles tem essa ciência. E isso tem muito a ver conosco, igreja. De quem somos, onde estamos, e enfim, daqui a pouco eu chego para falar de nós, igreja.
Eu quero buscar isso na história lá atrás. Mas, enfim, quando agora eles têm uma promessa, Deus ouve a oração deles e fala assim, olha, eu estou resumindo a história, tá? Depois você vai lá em Êxodo, e essa história é fantástica, vale muito a pena você debruçar esses dias que você tem tempo aí na quarentena, debruçar para olhar essa história. E Deus, ele resolve mandar 10 pragas. E cada uma das pragas, para mostrar que ele queria tirar o povo dele de lá, é uma humilhação que Deus faz para um Deus do Egito, um Deus pagão. E a 10ª praga, ela foi muito pesada. Porque agora Deus, ele fala, olha, eu vou matar todos os primogênitos, ou seja, os primeiros filhos. E é o seguinte, tem aí uma liberação para quem quiser poupar o seu primogênito. Você vai ter que pegar um cordeiro. Esse cordeiro, ele tem que ser perfeito. Ele não pode ter manchas, ele não pode ter ossos quebrados, ele não pode ser cego de um olho. Ele tem que ficar sendo observado, tem que ser um cordeiro perfeito, não pode ter problema na pele, não pode ter problema nos pelos, ele tem que ser perfeito. E aí eles pegavam, então, esse cordeiro, ele era uma prática deles, eles ficavam 4 dias observando o cordeiro, pesquisando, não está perfeito, está ótimo. Então eles matavam esse cordeiro, e a ideia era, mate o cordeiro, e vocês vão pegar o sangue. Estou resumindo, tem mais detalhes que daria 2, 3 pregações só sobre isso. Ele fala, olha, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vocês vão pegar os umbrais das portas e vocês vão passar esse sangue. E quando o anjo da morte passar, matando todos os primogênitos, aonde ele enxergar esse sangue, ele vai passar por cima da casa, ele não vai atingir o primogênito. Vai ser um código, vai ser um código visual de entendimento, que o anjo não estará autorizado a tocar ali. Bom, milhares de primogênitos egípcios foram mortos naquela noite. E o faraó, então, ele abre mão e fala, olha, podem ir embora. A matança foi muito grande, o prejuízo foi muito grande. Só os primogênitos desse povo escravo é que não foram mortos. Tem alguma coisa aí. E ele libera. E a Páscoa, ela significa passagem. Então, é a passagem da escravidão para a liberdade. O Egito significa escravidão, e agora a liberdade desse povo. Então, eles vêm, acontece nesse período. A Bíblia diz que é o mês Habib, que é justamente a transição ali entre março e abril, exatamente nesse tempo. Esse é o tempo do primeiro mês no calendário judaico. E agora, então, eles têm esse código. Um código de liberdade, prontos para irem para uma terra que o Senhor havia prometido a eles. Esse cordeiro, lá na frente, eu peguei o meio da história, uma profecia de Isaías que fala para frente, embora ele fale dessa profecia no passado. Mistério, oh glória. E agora, desde lá do Êxodo, há uma tipologia do que aconteceria no futuro para toda a humanidade. Agora não é apenas para o povo judeu. Ali, Ricardo, era algo específico para um povo. Era uma tipologia micro para o que aconteceria no macro. Chega então, passa o tempo de Isaías, na cronologia do tempo, passa o tempo de Isaías, chega então em Nazaré, e nasce Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Aquele João, quando ele vê Jesus passando, João o Batista, ele diz, olha lá, eis o Cordeiro, só que agora
não é o cordeiro de cada família de Israel. Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Opa! Santo, perfeito, o Novo Testamento vai nos mostrar que ele não pecou. Nós temos diversos relatos no Novo Testamento que vai falar que ele era indigno da morte, mas ele se fez pecado para que eu e você e toda a humanidade fosse liberta dos Egitos atuais. Aleluia, aleluia. E ele vai, então, cumprindo o seu propósito, e agora eu pulo toda a história da vida de Jesus e já chego no momento crucial da história. No momento crucial da história, onde a profecia de Isaías vai se cumprir. Onde esse texto que eu li com vocês, ele vai se cumprir, e ele vai cruzar lá em Mateus capítulo 28. E eu preciso que você acompanhe comigo, eu tenho alguns textos para ler com vocês. Não, a Páscoa ela não é um coelho, chocolate. Só vai te causar problemas no sangue. A Páscoa, ela tem a ver com isso. 28, eu vou ler, são 10 versículos, se faz necessário. No findar sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mulheres, né? Mulheres sempre à frente. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha, esse versículo 2 é forte. E eis que houve um grande terremoto. Por quê? Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago. Uau! E a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como o tinha dito. Vinde ver onde ele estava morto. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e também de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio então ao encontro delas, e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Ei, aqui já é o terceiro dia, ressuscitado. Existe um inimigo que ninguém consegue brigar. Existe um destino final da humanidade. Existe uma coisa, eu aprendi no colégio, quando eu tinha, acho que na terceira ou na quarta série, que é uma coisa chamada ciclo vital, que faz parte do gene do ser humano. O ser humano, ele nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Não tem jeito. Todo ser humano tem um final no seu ciclo vital, a morte. Esse é um inimigo que todos nós, um dia, vamos ter que encarar, e um dia ele vai vencer. Faz parte do ciclo da história.
Tem gente que vive atemorizado pela morte, tem gente que vive desesperado com medo da morte. Não é para ser assim. Sobretudo se você é cristão, acredita em Jesus Cristo, não é para ser assim. É claro que nós gostamos de que as coisas aconteçam no seu ciclo normal também. Você viver, ter filhos, ver netos, viver bem até os seus 80 e poucos anos, e ali você fala, puxa, vivi bastante, valeu bastante, agora está na hora de ir embora. Anormal é quando você precisa enterrar um filho, quando você precisa enterrar um neto. Aí as dores elas são muito grandes. Mas no processo normal da vida é que vai chegar uma hora que eu e você e os entes nossos queridos, quando chegarem em determinado tempo, vão ter que ir embora. Esse é o ciclo normal, esse inimigo que nós temos, um dia nós vamos ter que encarar e um dia nós vamos perder para ele. Mas aqui, esse ciclo vital, ele não cabe. Aqui, esse ciclo vital, ele não se encaixa. Porque há uma lei que diz que todo aquele que pecar, certamente ele morrerá. A questão é que Jesus ele não se enquadra nessa lei. Volta e meia eu falo isso aqui em ceia, porque é algo que eu gosto até de repetir, porque o mundo por aí não fala sobre isso, as coisas aí não falam sobre isso. Então eu preciso ser repetitivo, incisivo com coisas importantes como essa. Essa lei não se enquadra em Jesus, porque ele não tinha o pecado. O único na história, nascido de mulher, nascido de uma virgem, inclusive, é o único que não tem no seu currículo pecado. Por não ter o pecado em seu currículo, então essa lei não se enquadra a ele, mas ainda assim ele vai e morre. Mas ao terceiro dia, o Espírito de Deus vai até ele e fala, aqui não é o seu lugar, a lei não se aplica a você. O apóstolo Paulo, em tom de desaforo talvez, ele vira e diz assim, ô morte, aonde está a tua vitória? Ô morte, cadê o seu aguilhão, cadê a sua força, o seu poder? Do ciclo vital, morte. Não serviu para Jesus Cristo. Jesus Cristo está acima dessa lei. Jesus Cristo não se enquadra nessa lei. Então, morte, você perdeu para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao terceiro dia, num domingo como esse, pela manhã, ele ressurge da morte. Aleluia. Aleluia. E tudo isso é maravilhoso. Tudo isso nós sabemos. E existe algo que eu tenho falado para essa igreja muitas vezes ultimamente, porque o Espírito Santo tem me cutucado para falar sobre isso. O Espírito Santo tem incendiado a minha mente para falar sobre isso várias e várias vezes, e eu vou repetir hoje. Que há um princípio que a igreja de Cristo, Bruna, foi colocada junto com ele nessa ressurreição. E em tempos pavorosos como esses que nós vivemos, a igreja de Cristo não deve se render ao pavor desses tempos. Por quê? Quando nós entendemos quem somos, onde estamos e para onde vamos. Aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte, lá em Efésios capítulo 1, verso 19 a 23. Sabe, eu não sou muito ligado em tatuagem. Eu nunca fiz uma tatuagem, não faria. Mas, se eu fosse ligado em tatuagem, eu ia tatuar esse negócio. Esses versículos aqui. Mas, eu te convido a uma tatuagem mental. Eu te convido, você crente em Jesus Cristo, eu te convido a você decorar isso daqui. Eu te convido, eu não te convido, eu te desafio. Eu te desafio a decorar isso. Eu te desafio a todos os dias olhar para esse texto como algo de muito precioso a respeito da sua pessoa.
Porque isso tem a ver com o processo da redenção e o processo da elevação em Cristo Jesus. É um nível de elevar espiritual, de entendimento, de autoridade em Cristo Jesus, que Ele dá a todos nós, ao seu DNA espiritual, ao seu RG espiritual, ao seu CPF espiritual, ao seu gene espiritual. Queira você absorver como você quer, ao seu DNA, entenda como você quiser, mas que você entenda que isso faz parte da sua vida. Mas é necessário que você tome posse disso. É necessário, eu venho aqui, eu só posso ficar como João Batista, gritando aqui, uma voz que clama no deserto. O João Batista, ele gritava, arrependei-vos. E eu grito, arrependei-vos. E eu grito também, acordai-vos. Existe acordai-vos? Existe? Despertai-vos. Obrigado, fica mais bonito, né? Fica mais poético. Despertai-vos. Então, eu trago a mensagem de João Batista, arrependei-vos. E trago a mensagem de Paulo, despertai-vos, para esse texto de Efésios, capítulo 1, versos 19 a 23. Olha que coisa maravilhosa. E qual a suprema grandeza do seu poder? Lembre-se, eu estou falando de Jesus Cristo, que venceu a morte. Se alguém aqui conhece alguém que, eu estou falando na internet, isso aqui tem um poder de alcance por muito tempo, vai ficar gravado, certo? Isso tem um poder de alcance para qualquer lugar do mundo, para milhões e milhões de pessoas. Então, eu estou falando, entendendo na dimensão global ao qual eu estou falando, porque eu estou falando debaixo de uma unção e debaixo de uma autoridade do Espírito Santo. Se alguém conhece alguém que venceu a morte, me procura para falar, além de Jesus, me procura para falar. A qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha, fala sobre eficácia, sobre força e sobre poder. É muito qualitativo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus Pai, concedendo isso ao Filho e trazendo ele de volta para sentar à direita nos lugares celestiais, aleluia, sentado ao lado do trono dele, à direita dele, do Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Aonde está isso? Acima de todo o principado e potestade e poder. Aí você pode pôr aqui o inferno, né? Qualitativo do inferno. E domínio. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Esse nível de autoridade, Bruna, ele diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, o deu à igreja. Jesus venceu a morte, eficácia da força do seu poder, venceu a morte, foi sentar ao lado do Pai, tem debaixo dos seus pés principado, potestade, todo domínio, todo dominador, e essa autoridade ele compartilha com a igreja. Eu estou vindo falar isso para você, porque eu vou até o 23. O qual é o seu corpo, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Olha isso. E eu estou vendo irmãos nossos entrando em pavoroso, parecendo um gatinho com medo de um monte de pitbull. Eu postei um negócio, acho que ontem no meu stories, uma brincadeira, né? Um gatinho escondido assim, tipo, eu e um pitbull e um outro, um Doberman,
assim, contas Covid, e aí o gatinho desesperado com medo. E eu postei aquilo com contas, né? Eu e as contas e tal. Eu postei aquilo em tom de sátira, porque está muito chata a internet, está muito chata as redes sociais, muito chato. Todo mundo agora é político, todo mundo entende de política, é um negócio impressionante. Todo mundo entende de saúde. Não chegaram na oitava série, não chegaram no terceiro ano. Todo mundo entende de política, de repente, é uma coisa impressionante. De direito, doutor Tiago. As pessoas entendem de tudo agora. Chato, polarizado. Um negócio que era para ser tranquilo, divertido, informativo. Aí eu não vou entrar nessa pilha. Eu tenho procurado descontrair e trazer algumas mensagens sobre Deus. Algumas coisas que eu postei recentemente sobre pesquisa de alguém da área da saúde. Eu li cada besteira que comentaram no meu post, que eu falei, gente do céu, está mal. A capacidade cognitiva está muito mal. Sabe? Aqui ele está falando que ele tem uma senha, Ricardo, de acesso, de autoridade, que ele compartilhou a senha com você. Imagina o cartão Black Power Plus ilimitado, aonde você pode transitar para qualquer lugar do mundo, com qualquer passagem para Dubai, para onde você quiser ir, para os Emirados Árabes, para a China, para o Japão é cara a passagem para lá, para a África, qualquer lugar. Você tem essa autoridade para você viajar pelo mundo todo, você tem green card, você tem visto para o mundo todo, você pode acessar aonde você quiser, tudo isso, você tem o passaporte, você tem esse cartão com a senha, que a maior autoridade sobre todos esses lugares te deu para você entrar e sair a hora que quiser, com o dinheiro que você quiser, com o acesso que você quiser. Preste atenção, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando, que nas regiões celestiais, sobre principados, potestades, dominadores, imagine tudo isso, e tem gente, está liberado para você, e tem gente que está que nem o gatinho que eu postei, tem crente que está com medo, desesperado, acuado. Nós acabamos de cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A palavra de Deus coloca você, crente, nessa condição. Então, por favor, entre, acesse essas galerias do Espírito Santo, entre e desfrute disso tudo, a despeito da tempestade, a despeito do vento forte. Descanse nele. Ele te dá essa autoridade. Efésios 2:6. Olha, um pouquinho para frente ele vai falar, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É para glorificar de pé, igreja. Eu vou ler de novo para você, aonde você está. Eu falei isso com os irmãos da igreja, foi quando? Segunda-feira que eu tive uma reunião interna com os irmãos, eu falei sobre isso aqui, e eu preciso repetir para vocês. Hoje eu estou na internet, eu tenho que gritar para o mundo todo ouvir, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não era nada, você não era nada, nós estávamos em trevas, e ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e nele, por ele, junto com ele, reinamos em glória. É Páscoa, ele ressuscitou, e você ressuscitou com ele, para viver, para estar no descanso dele. Olha, eu termino aqui, Apocalipse capítulo 1, olha o que João, ali em Pátimos,
Eita, Maia, era Shurianemas. Verso 17, a parte B, e aí eu sigo para o 18. João, ele está tendo uma visão, o Senhor leva ele para uma visão, e agora vai começar as revelações, e o João cai quando ele tem a visão, e de repente o Senhor fala com ele, fala: ô João, não temas, eu sou o primeiro e o último, Alfa e Ômega. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho, aleluia, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus está falando para o João: João, presta atenção, João, não precisa ter medo. Rapaz, eu morri, eu estou vivo, e eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Não vou morrer de novo. Estou vivo agora, meu querido, é eternamente, João. E sabe, para você ter uma ideia com quem você está falando, eu tenho autoridade, ó, as chaves da morte, eu abro, eu fecho, eu entro, eu saio a hora que eu quiser. E olha, João, o inferno, sabe, lá onde Satanás pensa que manda, a chave de lá está comigo. Satanás não tem nem a chave da casa dele. Crente, presta atenção, é esse Jesus que cuida da sua vida. É Páscoa, ele ressuscitou, e junto com ele, nós, Igreja de Cristo, estamos nas regiões celestiais. A ele honra, a ele glória, a ele o louvor e toda adoração, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Aleluia! Despertai-vos, 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 Igreja de Cristo.
alegoria que eu falei aqui do gatinho e de um pitbull, de um Rottweiler. Quando o seu inimigo parecer um pitbull, lembre-se que aquele que está ao seu lado é o leão da tribo de Judá, a maior das autoridades. E você que não conhece essa vida ainda de intimidade, de paz, essa dimensão de alegria, você que ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa noite eu te faço esse convite. Aceite a Ele. O que você está fazendo longe dEle? O que você está fazendo longe, debaixo dessa cobertura? Eu te pergunto, para onde você olha? Que falta de tempo é essa que você está tendo? Você está perdendo tempo longe dele? Você tem alguém que pode te proteger, alguém que te coloca num lugar melhor, alguém que te traz futuro, esperança para o seu futuro. Entregue-se a Ele. Eu não estou te chamando para uma religião, eu estou te falando de Jesus. O tempo inteiro aqui eu falei só dele. O tempo inteiro eu falei daquele que venceu a morte. E é Ele que garante o meu futuro, é Ele que garante o futuro daqueles que estão com Ele e nele. Abra os seus lábios e fale: ei Jesus, eu quero que o Senhor entre em minha vida. E a partir daí, deixa que Ele faz o trabalho, deixa que Ele respeita, sabe? Ele respeita a liberdade das pessoas, Ele não sai entrando, arrombando porta. Ele é educado. Ele quer uma relação de pai e filho, uma relação de parceria. Fale com Ele e a partir daí, fica sossegado. Você vai ver que você terá noites diferentes. Você vai ver que você terá dias diferentes. Você vai ver que uma paz sobrenatural, superabundante vai entrar no seu íntimo, como você nunca teve antes. E você vai ver o desenvolver da vida dele em sua vida. É simples. A Bíblia fala que basta você confessar com os seus lábios, dizendo: Jesus, eu confesso que preciso do Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa e assuma o controle das coisas. Me ensina a te amar. É só isso. Perdoa os meus pecados e me ensina a te amar, me ensina a viver contigo. A partir daí, fique sossegado. Nós estamos aqui para poder te ajudar, para te discipular, para te ensinar a Bíblia. Nós estamos à disposição, temos uma equipe aqui à disposição para te ajudar. Seja você jovem, temos jovens para te ajudar. Seja você adolescente, temos gente para te ajudar. Seja você homem, mulher, maduros, nós temos pessoas à disposição para te ajudar. E se você falar: puxa, mas nós estamos na pandemia, não podemos nos encontrar, a internet resolve isso. Fazemos tudo online. Quero orar terminando esse culto, agradecendo a Bruna pelo apoio, agradecendo aos irmãos, equipe de transmissão, todos vocês. Deus, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço pela bênção do retorno, a mim especificamente e a cada um dos meus irmãos. Sim, Pai, eu te agradeço. Minha voz é toda de gratidão por tudo que o Senhor tem feito ao longo dos séculos e no dia de hoje, e vai fazer amanhã e depois, pelos próximos séculos e séculos. Nada está fora do teu controle. Te agradeço, te agradeço. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do amado Espírito Santo sejam sobre a igreja do Senhor. Amém.
Deus vos abençoe. Domingo que vem, a nossa igreja aqui completa 59 anos de idade. Vamos estar em festa. E temos a ceia do Senhor às 9h30 da manhã. No decorrer da semana, vamos organizar isso com os irmãos. Provavelmente façamos 2 cultos presenciais, dentro de todas as condições que são de segurança. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Uma ótima semana a todos. A paz do Senhor Jesus.